Voltando no intervalo, Samuel, cumprindo minha promessa, a palavra é sua e a pergunta era que o Sérgio tinha começado a responder, agora é a sua vez. Há um excesso de pessimismo nas análises dos economistas? Não há excesso de pessimismo. A gente tem que olhar os números e os sinais de que nós temos uma economia testando os limites da capacidade são eloquentes, então não tem discussão. Não há nenhuma tragédia, só é um certo reconhecimento de que é uma espécie de um voo de galinha, vai dar uma aceleração, vai bater na inflação, o Banco Central vai ter que fazer um movimento e a gente vai desacelerar em algum momento. E certamente tudo sugere, né, como o próprio Sérgio lembrou, 2027 deve ser um ano difícil, um ano de arrumação de casa, tal. É uma economia e uma sociedade que não consegue achar uma fórmula que gere um crescimento sustentado. Daí essa expressão muito usada dos ciclos. Dos ciclos. E certamente essa divulgação de hoje, ela tem toda a cara de insustentabilidade. Daí, cíclicos, períodos cíclicos do PIB brasileiro. Você preparou um material para nós para tratar desse conceito. Eu vou trazer aqui um levantamento feito, uma decomposição do PIB brasileiro feito pela economista Marcela Cavalti, que é da Lifetime Investimentos, porque muita gente hoje ficou se perguntando, mas por que diabos esse PIB é inflacionário? Se a indústria e serviços cresceram, por exemplo, se o investimento cresceu, por que esse pessimismo de dizer que é tanta inflação? E a Marcela fez esse trabalho de separar, portanto, aqueles setores da economia que são componentes do PIB, que são chamados de cíclicos e aqueles que são não cíclicos. Os não cíclicos são os mais resilientes, são aqueles menos voláteis. A agropecuária, por causa da produção do alimento, vai acontecer independentemente do Brasil, tem uma demanda externa muito forte, a mesma coisa da indústria extrativa, as atividades financeiras e imobiliárias, defesa, saúde, educação pública e seguridade social. Esses são componentes não cíclicos que são menos voláteis e mais resilientes na economia. Os componentes cíclicos, que são aqueles mais voláteis e que respondem, portanto, a um comportamento de demanda, quando a demanda está muito forte, eles crescem muito e o contrário também vale. E aí tem exatamente aqueles setores que mais cresceram nesse segundo trimestre. Indústria da transformação, eletricidade, gás, água, gestão de resíduos, construção civil, comércio. Construção civil teve crescimento forte no segundo trimestre. Transporte, correio e comunicação, que estão no rol importante dos serviços prestados às famílias e outras atividades de serviços. A gente vai olhar agora uma tabelinha que trouxemos aqui os dados do último trimestre de 2023 para agora. As cores estão bem fortes para facilitar a leitura. O verde é o PIB total. O laranja, que vem em seguida, é exatamente o componente cíclico, esse que responde à demanda. E o não cíclico é o roxinho, a agricultura está em azul. Olha a diferença da composição do crescimento do quarto trimestre, que está na base do que vocês estão vendo agora, que era um crescimento que o componente cíclico já começava a se descolar, mas não tanto como vamos ver no primeiro trimestre deste ano, mas especialmente nesse segundo trimestre, como os componentes cíclicos se mantêm numa alta muito forte. E isso explicaria, portanto, um movimento de crescimento que segue a despeito de uma taxa de juros que continua muito alta, vamos considerar. Daniel está me pedindo a palavra. Eu queria perguntar como é que o Sérgio Vale e o Samuel interpretam o crescimento da indústria, que foi bom, foi não brilhante, mas houve um crescimento ali também projetado para todo o ano de 2024, só que a indústria ainda continua, pelo que eu vi aqui nos dados da Fiesp, 14% abaixo do índice verificado em 2011. Ela já conseguiu superar problemas estruturais mais graves? Temos um processo de freio na desindustrialização? Quer começar, Sérgio? Olha, Daniel, quando você faz a decomposição do que está crescendo na indústria agora, e aí é interessante observar que é diferente do tipo de crescimento que a gente está vendo no comércio, e aqui eu estou indo para os dados secundários do IBGE, não o dado de PIB em si, a gente vê uma diferença interessante aqui. Quer dizer, a indústria que está crescendo hoje ainda é uma indústria que está relacionada muito às commodities
e onde está mais crescendo, com mais intensidade, é no Centro-Oeste. A gente está vendo uma indústria que deve crescer esse ano 2%, 3%, a indústria no Centro-Oeste está crescendo 9%. A gente vai para o comércio, é o contrário. O comércio no Nordeste está crescendo quase 7%, e as outras regiões com crescimento muito menor. Aqui a gente vê ainda um resíduo de crescimento, de efeito das commodities, que está afetando a indústria, especialmente do Centro-Oeste, mas a gente começa a ver com muita intensidade o impacto desde o ano passado dos gastos públicos que estão se acelerando no comércio do Nordeste, que tem um impacto muito mais forte de gasto público por conta de previdência, de Bolsa Família, de salário mínimo, enfim. Então, essa diferença que a gente está vendo acontecer com uma certa intensidade na indústria, a gente começa a ver em outras regiões e outros setores também. E nesse momento, colocando muito esse peso no gasto público nessa expansão. Na agricultura, isso tem um impacto na indústria, que a gente está vendo acontecer, ainda residual, mas cada vez mais, quando a gente olha esse ano, os impactos mais relevantes não estão tanto na indústria. Ela está acontecendo de uma forma muito pequena, digamos assim. Quem está alavancando com mais intensidade nesse momento são os outros setores. E muitos deles estão atrelados justamente a esse impulso fiscal que a gente está vendo desde o ano passado. Varejo de serviços, a indústria, na sua avaliação, Samuel? Não, eu não teria nada, excelente análise do Sérgio, não teria nada a acrescentar. Lembrando, a indústria ela está desconectada das cadeias globais de valor e a gente não está vendo essa reconexão acontecer, né? Houve queda nas exportações líquidas importantes. Eu gosto de olhar em importações líquidas o acumulado em 4 trimestres. Assim, fechou o ano passado em 1,5% do PIB. Já está em 1%. Ora, uma economia que está bombando, está exportando muito petróleo, então qualquer impulsozinho de demanda que a gente está, as importações líquidas encolhem. Isso mostra uma deficiência da indústria. Thaís e Daniel, só aproveitando os dois economistas aqui e introduzir brevemente aquilo que a gente prometeu no começo do programa, que é abordar a questão, o conceito muito empregado por vocês economistas, do PIB potencial. Olhando os anúncios de hoje, Sérgio, é possível averiguar se o PIB potencial brasileiro continua em queda, que é constante essa queda nos últimos 10 anos pelo menos, ou parou de descer? O importante nesse momento agora, William, é observar o tamanho do PIB que a gente tem nesse momento, o PIB observado, o PIB real, em relação ao PIB potencial, que é um PIB estimado. E cada um tem sua estimativa. Na verdade, a gente acaba pegando uma média de estimativas para ter um pouco de ideia do que é esse PIB potencial. E o que a gente está vendo hoje, por isso essa preocupação em relação à inflação, é que o hiato do produto, que é a diferença do PIB em relação ao PIB potencial, ele já está positivo. Ele já entrou no terreno positivo nesse segundo trimestre. A hora que o Banco Central coloca esse ato positivo dentro do modelo dele, ele vai implicar em aumento de expectativa de inflação nos próximos anos. E por isso, por conta desse efeito que vai aparecer no modelo do Banco Central na inflação, é incontornável para ele pensar na próxima decisão de Selic de aumentar a taxa de juros. Havia uma dúvida se seria 0 ou 0,25 em boa parte do mercado. Eu acho que com esse PIB que saiu hoje, com outras questões que estão aparecendo, no caso, na última semana, a questão energética, a bandeira vermelha que entrou no IPCA agora em setembro. A gente não sabe se vai voltar para a bandeira amarela no final do ano. Tem inflação de serviços, tem taxa de câmbio. Quando você vai juntando todos os elementos que estão contribuindo para uma inflação maior, a gente está vendo essa demanda forte, uma inflação que vai chegar a 4,5% esse ano, e as expectativas de inflação subindo também para 25%, 26%. E com esse ato positivo que aparece hoje com o PIB, isso vai só piorar. Então, eu acho que por isso vai ser muito incontornável para o BC, na próxima decisão, ele subir alguma coisa diferente de meio. Acho que a gente está caminhando para isso. E um grande ponto nesse sentido foi justamente esse PIB de hoje, de novo, subindo acima do PIB potencial. Na linguagem do leigo, Samuel, nós estamos com o motor fora de giro. Nós estamos crescendo mais do que o estimado, do que se pensa que poderia crescer? A taxa de crescimento do PIB potencial nos últimos 3 anos, ela melhorou um pouquinho. Lá atrás, nos anos 2000, chegou a uns 3, 3,5. Depois a gente entrou naquela nossa grande crise e houve estimativas lá por 2016, 17, 18, que colocavam essa taxa de crescimento potencial em 1,5%, às vezes até 1%. Todo mundo hoje trabalha com 2%. Recentemente, o FMI, após
uma revisão profunda dos dados brasileiros, reviu a taxa de crescimento do produto potencial brasileiro de 2 para 2,5%, alegando, entre outros fatores, um conjunto de reformas que foram feitas, entre elas a trabalhista e tantas outras, nos últimos 10 anos, que melhoraram aumentaram a capacidade da economia crescer sem pressões inflacionárias. Então, eu diria, hoje a gente deve estar com uma taxa de crescimento do PIB potencial um pouco melhor do que nos últimos anos. No entanto, eu concordo integralmente com o Sérgio, os sinais que a gente tem é que a economia hoje opera além desse limite. O que significa o que o Sérgio falou, hiato positivo. Quero colocar aqui um último elemento que não pode ficar de fora, que é o que está acontecendo na economia internacional. Eu costumo dizer que o Brasil tem a proeza de entrar em dupla recessão quando o mundo está crescendo muito, mas a gente dificilmente tem a proeza de crescer muito quando o mundo está desacelerando. Essa proeza, essa mágica a gente ainda não conseguiu fazer. Até conversei mais cedo sobre isso com o Sérgio. A ameaça da recessão nos Estados Unidos está rondando, ela já não é mais tão monstruosa, mas ela continua rondando e preocupa. A China não vai crescer. Hoje teve um tombo gigantesco do preço das commodities, petróleo despencou 5%, minério de ferro, as outras commodities todas caindo, porque a demanda dos grandes países importadores de commodities vai diminuir. E isso impacta diretamente o Brasil, quer dizer, nesse componente importante que é a produção de commodities e extrativa mineral. Isso traz uma boa notícia porque é desinflacionário. E se nós estamos falando aqui de pressão inflacionária, pode, na composição da leitura do BC, pode inclusive dar uma força ali, o Fed vai baixar juros e tudo mais, mas ainda assim, vai haver uma transição do mundo para essa desaceleração. E o Brasil vai ficar no contrapé disso. Eu acho que não dá ainda para saber qual vai ser a reação do Brasil, mas dificilmente vai ser uma reação de se manter crescendo tanto, levando em consideração que há uma transferência de renda doméstica, que não é uma coisa que nós é que estamos inventando aqui esse crescimento, mas ainda assim tem um ambiente externo que é mais desafiante para o Brasil. Daniel, treinado jornalista para conseguir resumir em menos de um minuto a sua apreciação final. O governo vai pisar então no acelerador, está dando tudo certo? O resumo da ópera segundo as palavras do Samuel, a dinâmica é insustentável. O governo, que pode ter um ajuste de contas pela frente, um encontro com a verdade, vai tentar prorrogar ao máximo esse encontro. Por quê? Porque com um crescimento de 2% a 3% do PIB, inflação que pode estar preocupante, mas na faixa de 4,5%, e com o desemprego baixando em índices mais baixos do que a gente teve ali ao longo da última década, nos menores indicadores desde 2014, com esse panorama, o governo aumenta muito as suas chances de reeleição em 2026. Qual que é o grande desafio? Fazer com que essa sensação de bem-estar se prolongue um pouco e para que esse encontro com a verdade fique para depois de 2026. Bom, vou me despedir de todos vocês. Infelizmente, estou adorando a conversa. Daniel Hittner, obrigado, boa noite para você em Brasília. Sérgio Vale, obrigado pela disposição de participar, boa noite. Samuel, muito obrigado por estar aqui no estúdio conosco, boa noite. Thaís, querida. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. A gente vai para o intervalo.